suporte. Você precisa ser crucificado para ressuscitar. Albeni, mas está difícil, mas vai ficar pior. Hashtag 5.14. Momento motivacional com Albenir Correia. A paz do Senhor, bom dia, que a graça do Senhor seja multiplicada na sua vida, ótimo sábado. Eu estava pensando aqui, resolvi fazer esse pequeno vídeo aqui, postar aqui no canal para você, assinante, você inscrito, você que faz parte da Motivacional Hashtag 514, porque as pessoas estão se matando. Eu amo, na verdade, Romanos 5, vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança ela não traz confusão, sabe? Quando uma pessoa tira a sua vida, ela é uma pessoa frustrada, é uma pessoa que não foi ensinada, digamos assim, a passar por tribulação, por problemas, por perda. Para ela a vida só é conquista, só vitória, só vitória. Ela esquece que a vida tem momento que eu acerto, tem momento que eu erro. A vida, gente, ela é uma batalha, é uma guerra diária. É uma guerra diária, meu amigo. Mas Jesus nos avisou. Quem foi que disse que seria fácil? Você consegue me responder? Jesus nos avisou. No mundo, Albeni, vocês vão passar por aflições. Vocês vão passar por dificuldade, por sofrimento. Agora, por que muitas pessoas estão tirando a sua vida, se matando? Pessoas estão tirando a sua vida hoje, gente. Há muito tempo já vem acontecendo isso, só que tem aumentado. E suicídio não acontecia muito dentro da igreja, era fora da igreja, pessoas endemoniadas se matando. Agora, hoje, você acha que pastores que tiraram a vida, líderes que estão se suicidando, estão endemoniados? Tem essa síndrome de burnout aí que muita gente acaba se matando? Não, meu amigo. Isso é culpa do evangelho, é culpa nossa, do evangelho não, culpa de quem pregava o evangelho raso que a igreja preparou ou pregou dos últimos 40 anos para cá e não preparou as pessoas para sofrer, não preparou as pessoas a habitar com energia do Espírito Santo. Tiago, eu vou me lembrar aqui de Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, palavra para crente, tende por grande alegria o passar de por provação, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? A perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Você não será perfeito sem ter paciência e perseverança, tendo falta de coisa alguma. Olha, isso é fabuloso, eu amo essas palavras do irmão de Jesus, Tiago. As pessoas estão se matando porque não entenderam e não foram ensinadas a ouvir um não, a se frustrar, a passar por dificuldades, a sofrer. Não ensinaram elas que ninguém estaria isento da dor, da perda, das dificuldades. Só ensinaram a conquistar. E quando o cara não conquista, ele frustra. E quando ele frustra, ele põe uma corda no pescoço. É muito triste isso, gente. A gente tem conversado com algumas pessoas e perto de nós assusta às vezes pessoas querendo se suicidar. Mas eu te convido, vamos pregar sobre Jesus, que ninguém mais vai precisar tirar sua vida. Sabe o que produz perseverança? Dor, sofrimento, perda. Agora, eu não estou aqui provocando você a sofrer. Eu estou dizendo, guarda isso, que é impossível você ser feliz sem passar por tudo isso. É assim como o preto modula o branco. Se o evangelho que você vive não tem problemas, não tem porquê você militar. Aí você vai lá, 2 Timóteo capítulo 12, versículo 4, um dos versículos que eu amo. Ninguém que milita se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que me alistou, que nos alistou para a guerra. Você é um soldado, então suporte. Um soldado, ele suporta, ele vai até o fim, até a morte inclusive. Suporte. 1 Coríntios 13 vai dizer o que no versículo 7? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você ama a Deus, faça isso aí. Tiago 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aí eu tava pegando aqui Apocalipse, eu amo essa parte aqui de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar
os sofrimentos com paciência. Eu, Deus no caso, igualmente te livrarei da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Olha aqui, a igreja de Apocalipse, não importa o que ela conquista, importa o que ela suporta. Você percebeu? Eu vou repetir. A igreja aqui de Apocalipse não importa o que ela conquista, importa o que ela suporta. Não adianta eu só conquistar e não suportar. Por quê? Por que, Albenir? Porque na vida você ganha, mas você perde, como eu falei anteriormente. Na vida você ganha, mas você perde também. Às vezes você tem um casamento perfeito até chegar na primeira pancada. Por quê? Porque não tem músculos espirituais, não tem músculos para suportar. E você foi ensinado, você foi doutrinado apenas a conquistar, e quando vem um problema, quando vem a dificuldade, não sabe superar. Às vezes você está fazendo grandes negócios, até passar pela primeira crise. Por quê? Se preparou, estudou apenas para conquistar e não para suportar os maus rumores, o momento difícil, a crise, aquele momento que Jesus diz, ou melhor, Deus diz, Isaías 43, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Isso aqui aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, aconteceu com Davi também na cova dos leões. Homem de Deus para mim não são os que conquistam, são os que suportam. Você pode ler a Bíblia, você vai ver. Todos os homens de Deus suportaram, inclusive foram até a morte, sabe? Então, homens de Deus são os que suportam, são os que permanecem. Deus não te deu fé para conquistar, e sim para suportar. A fé não é só para confiar em Deus, é para conhecê-lo. Aqui está o grande ápice, digamos, que nós como cristãos temos que entender. Por quê? Não dá para confiar em alguém sem antes conhecê-lo. Até suei aqui quando eu falo de Jesus, eu sou. Porque se você só confiar e não conhecê-lo, na hora que você deixar de conquistar, você vai parar de confiar em Deus. Mas se você conhecê-lo, mesmo que Deus diga não para você, estou zoando aqui, Deus vai dizer não para você, você vai entender que o não dele é mais importante do que a sua vontade. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Não se abandone uma aliança porque não foi cumprida uma vontade. Não se abandone uma aliança porque não foi cumprida uma vontade. Então, suporte. Você precisa ser crucificado para ressuscitar. Como é, Albenir, você precisa ser crucificado para ressuscitar. Ah, mas está difícil. Albenir, mas os dias estão difíceis, está difícil devido a tudo que aconteceu, que está acontecendo. O problema é esse, nossa mente é bitolada. Por quê? Porque muitos trocam a Bíblia pela caixinha de promessas. A gente trocou a Bíblia por promessas, por pessoas que estão se movendo pelas circunstâncias. Eu vim te dizer, não se mova por circunstância. Albenir, mas está difícil, mas vai ficar pior. Os dias serão maus. Você já leu Mateus 24? Versículo 6 vai dizer assim, ó: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Por quê? Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, epidemias e terremotos em vários lugares. Versículo 8, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Aí muitos cristãos leem isso e diz, Albenir, é o fim dos tempos. Não, meu amigo, é o começo para que o evangelho do reino seja pregado em todos os lugares, em todas as nações, nos 4 cantos da terra. Por quê? Mateus 24, versículo 14 também diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha em todas as nações, e então virá o fim. É isso. E aí quem vai provocar isso? Quem vai provocar isso? Sou eu, é você, somos nós. Por quê? Porque a terra não responde a Deus, ela responde ao homem que obedece a Deus. A terra foi dada para mim e para você. Por isso, quando Adão caiu, Deus disse, Gênesis capítulo 3, versículo 17, a parte B vai dizer assim, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da terra. Isso é interessantíssimo, gente. Então, meu amigo, não faça a tua vontade, faça a vontade do Senhor, saia da boa, da agradável e entra na perfeita vontade. Isaías 43, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi para que o saibais, creiais
e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim não haverá, diz o Senhor. A vontade de Deus é um processo, você precisa entrar nesse processo. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é substituir, não é trocar, é transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, quando ele diz não para você, você precisa ficar pianinho, você precisa obedecer, porque ele sabe o melhor. Ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho para vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Aí ele diz assim: Albeni, ore e me busque, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Então, meu amigo, saia da boa e entre na perfeita vontade de Deus. Entre na perfeita vontade de Deus. Jesus viveu todas elas, a boa, a agradável e a perfeita, e às vezes a vontade de Deus perfeita não é fácil de cumprir, de viver. Por isso Jesus disse, Lucas 22, ele vai dizer no versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É como se ele estivesse dizendo: eu quero fazer a tua vontade, mas não quero, não dá para passar de mim essa vontade. Mas raciocina comigo, Jesus já fazia a vontade do Pai, mas ainda existia uma vontade maior do que aquela que ele estava vivendo. Existia uma vontade maior. Enquanto você estiver apenas na boa, você não vai sofrer, você não vai passar por dificuldade, mas quando você entra na perfeita, e a vontade perfeita de Deus para a minha vida não é fácil de cumprir, porque a vontade de Deus para nós é a cruz. Você precisa passar pela cruz. Por isso que o evangelho sem cruz não vive a perfeita vontade de Deus. O evangelho de oba-oba, só de coisas ungidas, o perfeito evangelho não é isso, gente. Tem coisas, sabe, em minha vida, na sua vida, que nós só vamos experimentar e passar e entender quando nós passarmos pela cruz. Você vai ver os outros experimentar e você não, se você não se sujeitar, não renunciar. Isso é cruz, quando você renuncia, abre mão, quando você paga um preço que ninguém quer pagar. Esse é o preço, querido. Tudo que tem valor não tem preço, e tudo que tem preço não tem valor. Então, se existe um valor, não importa o preço. Se é um valor essencial, se Deus é um valor que não tem preço, não importa um preço, pague, vá lá, jejue, ore, passe um tempo com Ele, porque Deus quer falar conosco, Deus quer ser Deus em nós e através de nós. Eu sou Ediel Sanches, daqui de Belém do Pará, e eu venho aqui te dizer obrigado por todas as mensagens que o Senhor tem enviado para o meu WhatsApp. Todas as manhãs eu tenho ouvido e tenho contemplado o que Deus tem feito nas suas mensagens. Mensagens que edificam a nossa fé e que nos fortalecem todos os dias. Que Deus venha continuar abençoando o seu ministério e a sua vida também. Eu sou ouvinte da Motivacional hashtag 514 do nosso pastor Albeni Correia. Que essas mensagens não venham ficar só aqui conosco, mas que venham alcançar o mundo inteiro, pastor, através das suas mensagens, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue sendo usado, instrumento, ferramenta poderosa nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém.